Caso não tenha assistido às partes anteriores desta obra, basta clicar no card acima. E o patriarca, na sua forma de dragão, declara: o plano que estávamos arquitetando há tantos anos, como pôde ser destruído por você, e sendo oprimido pela aura geme? Não, como isso é possível? E a senhorita Nishan, vendo isso, observa: que quantidade absurda de energia das leis. E o velhote, surpreso, considera: ele virou pó num piscar de olhos, mesmo esse deus da guerra do sangue de dragão, estando no fim da vida. Esse poder. Existe alguém nas 8 terras desoladas e 10 domínios que ainda possa enfrentar o jovem mestre? O prota se aproxima da senhorita Nishang, que confusa indaga: jovem mestre. Ela começa a ser consumida por uma aura verde e, após ser curada, admite: eu me recuperarei completamente. E o prota, com um sorrisinho no rosto, comunica: vocês dois cuidem do resto do clã Lin. Deixem os especialistas do reino verdadeiro imortal comigo. Vou embora assim que terminar de domar a árvore do começo. E eles concordam. Sim, a cena se passa para vários dias depois. A cidade é devastada, e o Xiaoyan, descontente com o que vê, resmunga: primeiro mestre da montanha. Isso. O velhote fica pensativo, e o interrompendo pontua: parece que o poder do Gusheng é realmente assustador. Acho que não adianta mais ir de clã em clã atrás dele. E preocupado pergunta: será que já espalharam a notícia de que saí da reclusão? A cena se passa para a cidade do Cervo Celestial, e o cara relata: o clã do deus da guerra do sangue de dragão, o clã Lin, foi completamente exterminado. E o maluco confirma: exato, ouvi dizer que até o ancestral do clã Lin morreu. E o cara, sem acreditar, comenta: se diziam justos naquela época, mas fugiram logo depois. Merecem esse fim miserável. E o maluco cochicha: com a situação atual das 8 terras desoladas e 10 domínios, com tanta gente morta ou rendida, aposto que o resto só pensa em salvar a própria pele. Enquanto isso, o prota, após aniquilar geral, declara: embora eu já esteja alcançando o limite do reino mais alto deste mundo com a força da árvore do mundo, não posso deixar minhas habilidades estagnarem. E abrindo o baú, anuncia: vamos ver o que esse baú do Lin Wu tem para oferecer. E descontente com o que vê, bufa: que lixo é esse? Me deram recompensas tão fracas. Ele fecha os olhos e, frustrado, conclui: mas agora que a árvore do começo está em minhas mãos, parece que nossa jornada pelas 8 terras desoladas e 10 domínios está chegando ao fim. E solicitando chama: Ada. E ele de joelhos responde: sim, meu lord. E o prota ordena: espalhe meu decreto e convide os líderes dos clãs das 8 terras desoladas e 10 domínios para discutir uma possível trégua. E com um olhar malicioso instrui: diga que eu, Gusheng, sou naturalmente piedoso e que me compadeço do sofrimento dos povos dessas terras. Não quero continuar com matança desnecessária. Por isso, em nome da paz e prosperidade entre os 2 reinos, realizarei um banquete na cidade do Cervo Celestial em 15 dias. E com uma expressão alegre adverte: se ninguém vier, significa que estão me desrespeitando. E caindo na real acrescenta: e diga que também tenho o segundo mestre da montanha sob meu poder. E o pessoal, após receber o convite, comenta: isso é uma armadilha. Com certeza é mais uma conspiração do Gusheng. Essa conversa de paz é só fachada. Ele quer pegar todos de uma vez. Se formos, talvez vamos morrer, mas se não formos, vamos morrer com certeza. E o maluco, chateado, admite: tenho que admitir, além de forte, esse desgraçado tem táticas genuínas. Com esse decreto sendo espalhado por todo canto, não temos escolha a não ser ir. E o velhote, com uma cara pálida, pergunta: até o clã do deus da guerra do sangue de dragão foi dizimado por ele. O que faremos agora? E o cara, de cabeça baixa, informa: ouvi dizer que há menções sobre as 9 grandes montanhas no decreto também. E o orelhudo, descontente com a situação, constata: das 9 grandes montanhas, só restou o primeiro mestre da montanha, mas ninguém conseguiu descobrir onde ele está, nem mesmo especialistas no reino verdadeiro imortal. Um portal começa a se abrir no céu, e alguém observa: parece que não tem mais como evitar esse banquete da morte. E o pessoal, surpreso, comenta: que aura intensa. E o Gowood afirma: há vários especialistas do reino soberano aqui. E o Xiaoyan, aflito, lamenta:
Com tanto poder, é uma pena que morreram de medo só de ouvir o nome Gusheng. Nem chegam perto do meu nível. Eu, pelo menos, consegui manter a calma diante dele. E o mestre da primeira montanha, analisando a situação, reflete. Só unindo os especialistas das 8 terras desoladas e 10 domínios teremos alguma chance de resgatar o ancestral do vento. E admitindo, comenta: é uma boa oportunidade para mim. E o pessoal chocado questiona: um cego guiando o caminho, você é? E o fortão dando risada relata: que bom, achei que os boatos fossem falsos. Não é à toa que o Gusheng espalhou notícias sobre a montanha. Então é verdade, você finalmente saiu da reclusão. E o chefe da montanha se aproximando informa: soube do que aconteceu por aqui. Já que esse Gusheng está tramando um banquete da morte, não há motivos para recusar. E querendo saber mais, pergunta: estariam dispostos a me acompanhar nessa viagem? E o cara de braços abertos declara: esses novatos talvez não conheçam sua fama como o primeiro mestre das 9 grandes montanhas, mas todos nós sabemos bem o poder que carrega. E o maluco, com a mão no peito, afirma: já que o primeiro mestre da montanha falou, então, perigosa ou não, iremos com você até a cidade do Cervo Celestial. Eles começam a comemorar e proclamam: nós estamos dispostos a ir com você, primeiro mestre. E o Xiaoyang, feliz da vida, vibra: maravilha, agora sim vamos conseguir nossa vingança. E o Gowood, com um sorrisão no rosto, confirma: com certeza. A cena se volta para o prota, e o cara argumenta: jovem mestre Sheng, todos estamos ocupados com nossos próprios assuntos. Pedir para que larguemos tudo assim de repente é... E o velhote descontente reclama: exato, jovem mestre Sheng, eu estava conquistando as terras congeladas desoladas também. E o prota, após ouvir isso, decreta: depois de 15 dias, todos os clãs vão estar reunidos. Não seria melhor dominá-los de uma vez? Será que vocês precisam mesmo ficar tão incomodados com isso? Entendo que queiram mostrar força, mas meu plano não vai falhar. E o cara, com um olhar intimidador, questiona: jovem mestre Sheng, você pode estar certo, mas como pode ter certeza de que eles vão aparecer? E o velhote, desconfiado, concorda: isso mesmo. E o cara prossegue: não são tolos, não cairiam numa armadilha sabendo que é uma armadilha. E o prota, confiante, retruca: não tem porquê essa pressa toda. Não seria bem mais fácil eliminarmos esses espinhos no caminho primeiro? Depois disso, vocês podem ir atrás daquele item. Muito mais fácil, não acham? O pessoal fica em total silêncio, e o prota, balançando a mão, assegura: não precisam se preocupar, eles vão aparecer. Os prisioneiros são invocados, e o prota revela: o segundo mestre da montanha e a linhagem dos guardiões estão em minhas mãos, eles virão para resgatá-los. E o cara, extremamente puto, grita: ei, seu desgraçado de merda, o que você está tramando? E analisando a situação reflete: pensando bem, esse Gusheng só tem uma leve semelhança com aquele homem de antigamente. Como ele poderia ser o mesmo monstro que destruiu o Palácio Divino? A força deles também é diferente. Era só paranoia da minha cabeça. E o prota, o encarando, provoca: não quer rever seus velhos amigos. E ele, aterrorizado, balbucia: meus velhos amigos? Do que você está falando? E o prota, o interrompendo, rebate: e você? Logo encontrará seu irmão mais novo. E ela, assustada, indaga: irmão mais novo? Você sabe onde ele está? E o velhote, fazendo sinal de reverência, reconhece: entendo, parece que o jovem mestre Sheng tem tudo sob controle. Nossas preocupações foram em vão. O prota levanta a mão e dispensa. Nesse caso, todos podem se retirar e se preparar para o banquete. O pessoal se retira do salão principal e o velhote, falando por telepatia, questiona: ei, não é estranho o Gusheng não ter mostrado nenhuma reação ao descobrir sobre a árvore do começo? Será que ele já a possui? E o cara, de olhos fechados, retruca: do que você está falando? Faz quanto tempo que conquistamos a cidade do Cervo Celestial? Se fosse tão fácil obter a árvore, por que tantos especialistas monstruosos do Reino Superior precisariam reencarnar inúmeras vezes? A cena se volta para o prota, e ele diz: tudo bem para você que o banquete seja na cidade do Cervo Celestial? E a donzela, após ser questionada, responde: jovem mestre Gu, você pode fazer seu banquete onde quiser. E desconfiada pergunta: precisa mesmo da minha permissão?
E o prota, debochando, provoca: está brava comigo? E ela responde: mesmo que eu esteja, você se importaria com meus sentimentos? E, chateada, questiona: então por que pergunta? E o prota, a encarando, afirma: não gosto quando fala assim, parece que estamos nos tratando como estranhos. E ela, descontente, lamenta: eu queria melhorar nosso relacionamento, mas... E admitindo, revela: posso sentir que não há espaço para mim em seu coração. A cena se passa para 15 dias depois, portão dos fundos da cidade do Cervo Celestial, e o velhote careca, com um olhar pálido, observa: a cidade do Cervo Celestial de agora é bem diferente da antiga. Desde que a donzela do Cervo Celestial se rendeu ao Gu Shen, embora ainda governe a cidade, ela praticamente não tem mais vínculo com as 8 terras desoladas e 10 domínios. E a senhora, após ouvir isso, adverte: então não contem com uma traidora como ela para ajudar a gente depois. E o careca receoso alerta: pessoal, tenham cuidado durante a entrada. E a senhora, com um sorrisão no rosto, aponta: aquele é alguém do domínio Yunzi? E surpresa, identifica: a noiva do Zhao Yunzi, a fada divina Qin Jue também veio. Ela é uma das gêmeas das 8 terras desoladas e 10 domínios. Afirmam que ela e Zhao Yunzi se amavam de verdade. Que desperdício, hein? E o velhote frustrado lamenta: se eu não tivesse pedido para o Yunzi lutar naquela batalha, meu filho não teria morrido. É minha culpa que vocês dois foram separados pela morte. E a garota, consolando, assegura: tio, não precisa se culpar. Morrer lutando pelo domínio Yunzi deve ter sido uma morte gloriosa aos olhos dele. E o velhote, pensando no seu filho, murmura: vocês dois eram perfeitos juntos, e tudo por culpa daquele maldito Gu Shen. E olhando de cantinho de olho, interroga: vai mesmo fazer isso? E ela declara: a essa altura, seja pelo domínio Yunzi ou por ele, eu não tenho mais escolha. E os soldados, avistando os barcos, anunciam: líderes das 8 terras desoladas e 10 domínios, desembarquem de seus navios e entrem no palácio. E o maluco, desconfiado, questiona: o que o Gu Shen quer com isso? Está tentando humilhar a gente de propósito? E a mulher constata: quem vence sempre será o rei. Temos que seguir as ordens dele. Eles caminham em direção ao prota, e o Xiaoyang observa: faz só alguns meses que saímos, mas tudo aqui mudou completamente. E preocupado, cochicha: será que o mestre e minha irmã mais velha estão bem? E o Gowood, tocando em seu ombro, tranquiliza: não se preocupe, com certeza estão. E a mulher, se virando, nota: tem um bom número de especialistas no reino quase soberano e superiores. E o maluco, com uma cara de bunda, resmunga: dá para ver que nos cercaram em uma formação, prontos para capturar todo mundo. E o mestre da primeira montanha declara: jovem mestre Sheng, viemos conforme ordenado. Espero que cumpra sua promessa. E o prota, estendendo a mão, convida: não se preocupem, já que vieram, por que não se sentam primeiro? E o Xiaoyang, pensando na sua irmã, chama por donzela do Cervo Celestial, Gu Shen, e explodindo de raiva grita: Gu Shen, onde estão minha irmã mais velha e meu mestre? E o prota, apontando o dedo, indaga: quem é você mesmo? E ele, descontente, apresenta-se: eu sou o Xiaoyang. E o pessoal, após ouvir isso, murmura: é o discípulo que estava com o primeiro mestre da montanha. Está tentando estragar tudo. Todo mundo aqui tem mais status que ele. Acha mesmo que pode sair falando assim na frente de todos? E o Gowood, apreensivo, adverte: irmão Júnior, você está sendo impulsivo demais. Não é hora de provocar o Gu Sheng. O velhote começa a tomar um chazinho e o prota ordena: nesse caso vou demonstrar minha sinceridade. Tragam ela. E ele, em alerta, clama: mestre e irmã mais velha? E o velhote, surpreso, chama Xiaoyang. E a garota, chocada, pergunta: você é meu irmão mais novo? E o mestre da primeira montanha, analisando a situação, deduz: não sinto a presença do ancestral do vento por aqui. Aquele desgraçado deve ter deixado ele de fora de propósito. E o Xiaoyang, dando uma de emocionado, grita: Gu Shen, solta minha irmã e meu mestre. E o Gowood, puxando ele pelo braço, adverte: irmão Júnior, pare. O Gu Shen disse que se o tratado der certo, ele vai libertá-los, mas se continuar com essa confusão, vai acabar atrapalhando todos nós.
e o velhote, solicitando, ordena: Xiaoyan, vem para cá. E ele insiste: mas primeiro o mestre da montanha. E o velhote, o interrompendo, corta: cala a boca. E de cabeça baixa fala: jovem mestre Sheng, que tratado de paz é esse que pretende firmar conosco? E o prota, o encarando, pondera: então, é esse o primeiro mestre das 9 grandes montanhas? Pode parecer comum por fora, mas a energia dele supera até a do deus da guerra do sangue de dragão. E com um sorrisão no rosto explica: é um tratado bem simples. A partir de agora, as 8 terras desoladas e 10 domínios serão estados vassalos do reino superior. Vocês nos servirão como mestres e pagarão tributos regularmente. O pessoal se levanta e, fazendo uma rebelião, rebelam-se. O quê? Gu Shen, acha mesmo que pode nos tratar assim? Isso é o mesmo que nos escravizar. Disse que era um tratado justo, mas no fundo só quer nos tirar tudo à força. Não vamos aceitar isso. O prota bate com o copo na mesa e afirma: então é assim? Estão se recusando a me ouvir? E com um olhar aniquilador ameaça: acham mesmo que têm o direito de negociar comigo agora? E o pessoal furioso questiona: você, como ousa ser tão arrogante? E o velhote, curioso, indaga: não há como resolver isso de forma pacífica? E ansioso calcula: ainda não encontramos o ancestral do vento, então não é hora de agir. O prota se levanta e de braços abertos desdenha: o quê? Mitigar o conflito? Vocês já não têm escolha nenhuma. E o cara, rebatendo, confronta: o que pretende fazer? Se queria que nos rendêssemos, por que não disse logo? Por que fingir um tratado de paz? Um pessoal do alto escalão se aproxima e o maluco identifica: são os especialistas do reino verdadeiro e imortal do reino superior. Nós fomos cercados. Desde o começo, eles pretendiam matar todos nós. E o prota, com um olhar de desprezo, escarnece: achavam mesmo que uma conversa bastaria para me fazer recuar? Que resolução fácil seria essa, hein? O velhote toma a linha de frente e expõe: é verdade, com tudo que o reino superior investiu para conquistar essas terras, nunca iriam recuar sem mais nem menos. Se as 8 terras virarem estado vassalo, pelo menos evitaríamos mais mortes e teríamos um pouco de paz de volta. E o cara, chocado, espanta-se: primeiro mestre da montanha, o que está dizendo? E o orelhudo, de cabeça baixa, concorda: ele não está errado. E o maluco, explodindo de raiva, berra: seu covarde de merda. E o velhote, apaziguando a situação, pondera: pessoal, com a situação como está, temos que escolher com cuidado, não é? E o prota reconhece: você é bem esperto, hein? E o velhote, o encarando, propõe: vamos reconsiderar o tratado que o jovem mestre Gu propôs, mas pedimos 3 dias de deliberação. Depois disso, daremos nossa resposta aqui mesmo no palácio. Que tal? E o prota, com um olhar malicioso, concorda: claro, mas durante esses 3 dias ninguém sai daqui. Se alguém tentar fugir, não me responsabilizo por levantar a mão contra vocês. E a garota preocupada chama: tio. E ele responde: agora tudo depende de você. Algumas horas se passam, o banquete é finalizado e o prota, curioso, indaga: precisa de algo agora que o banquete terminou, mestre do domínio Yunzi? E ele, se explicando, esclarece: jovem mestre Sheng, seria melhor discutirmos isso em particular. E o prota, desconfiado, conjectura: se não me engano, esse velhote aí é o pai do Zhao Yunzi. E destemido, assegura: a donzela do servo celestial é alguém em quem confio. Pode falar à vontade. E ele, dando risada, sugere: soube que há várias mulheres lindas ao lado do jovem mestre, então imaginei que talvez se interessasse por algumas mulheres nossas. A Qin Yue é a maior gênio e a mais linda do domínio Yunzi, reconhecida por todos. Então, e ela, de cabeça baixa, saúda: saudações, jovem mestre Sheng. E a donzela do servo celestial, furiosa, pondera: ele está tentando empurrar a nora para ganhar o favor do jovem mestre? E o prota, a observando, comenta: a fama da minha natureza pervertida se espalhou tão rápido pelas 8 terras e 10 domínios assim? A donzela fica em total silêncio e o velhote, fazendo sinal de reverência, declara: o domínio Yunzi vai cooperar com o tratado, sem segundas intenções. E o prota, feliz da vida, sonda: segundo os rumores, a mulher mais bela do domínio Yunzi era próxima do seu filho Zhao Yunzi, não? E ela, com a mão no peito, esclarece:
Para ser sincera, tive um bom relacionamento com o Yunzi, mas éramos apenas amigos, nunca cruzamos a linha. E admitindo, revela: ainda sou virgem. E o prota, dando risada, dispensa: então, por que não se retira, mestre do domínio Yunzi? Tenho assuntos a tratar. E ele aquece: claro, claro. E ela, com um olhar intimidador, amaldiçoa: que desgraçado desprezível. O prota se aproxima e observa: nunca provei o corpo de uma mulher do reino quase soberano. Seu corpo é bem interessante, mas, considerando que fui eu quem matou o Zhao Yunzi, tem certeza de que não quer se vingar? E ela, frustrada consigo mesma, admite: com minha força atual, não tenho como vingar ninguém. Jovem mestre Sheng, não precisa se preocupar. Ela toca nele e declara: as 8 terras e 10 domínios estão sendo destruídas por tragédias. Só quero encontrar alguém em quem possa confiar. E o prota, após ouvir isso, interroga: está tão ansiosa para que eu faça algo com você? E, tirando onda, propõe: nesse caso, que tal começarmos? Ele dá uma bicuda na garota, e a donzela do servo celestial fica sem entender absolutamente nada. E a garota, caída no chão, pergunta: como você descobriu o meu plano? E o prota, dando risada, provoca: como você poderia não me odiar por matar o seu amante? Ele pega no braço dela e questiona: você se atreve a tentar me assassinar com apenas uma placa divina quebrada? Ele aperta o pulso dela e constata: que inocente. E ela, aterrorizada, acusa: Gu Sheng, você é um desgraçado maligno e desprezível. Os céus vão te punir por tudo o que fez algum dia. E o prota, com um olhar malicioso, declara: se eu acabar sendo punido ou não por causa das suas ações de hoje, todos vivendo no domínio Yunzi irão sofrer uma ira que não deveriam ter sofrido. Que belo crime você cometeu contra o seu povo, mas eu vou te deixar viver para testemunhar as consequências. E ela, após ouvir isso, argumenta: eu fiz tudo isso sozinha, eu assumo a culpa. Se tem algum problema, lide apenas comigo. Por que está culpando os outros? E o prota, a observando, confessa: porque eu não sou uma boa pessoa também. E ela, explodindo de raiva, pragueja: Gu Sheng, você vai morrer terrivelmente algum dia. Eu não vou te deixar impune, nem depois da minha morte. Eles se retiram do salão, e a donzela indaga: como conseguiu deduzir que a fada divina Qin Yui pretendia te matar? E o prota responde: não deduzi. E ela, surpresa, insiste: não, então por que agiu de repente? E se estivesse errado? E o prota rebate: se eu estivesse errado, estaria errado. O que ela poderia fazer sobre isso? A donzela fica em total silêncio. Enquanto isso, o pessoal descontente comenta: que? A fada divina Qin Yui tentou matar o Gu Sheng? Nós conseguimos essa chance de deliberar por 3 dias? Maldição, ela está nos arrastando para o chão. E o maluco de cabeça baixa observa: eu falei que o domínio Yunzi não iria esquecer seu rancor tão facilmente. Agora entendo que eles disseram isso por causa desse plano. E o velhote, do seu lado, sugere: eu digo que devemos capturar o Lorde da cidade do domínio Yunzi primeiro e entregá-lo para o Gu Sheng, antes que sejamos culpados por isso. E o Lorde furioso lamenta: Qin Yui me disse claramente que estava fazendo isso pelo bem do domínio Yunzi. Por isso ela estava disposta a se despir e agradar o Gu Sheng. Esse nosso plano só vai nos causar a morte. E o Xiaoyang informa: mestre da primeira montanha, o lorde da cidade do domínio Yunzi requisitou uma audiência. E o velhote, após saber disso, determina: não se incomode com coisas desnecessárias. Dentro de 3 dias precisamos descobrir onde eles estão mantendo o mestre da segunda montanha e todo o resto. Essa será a nossa última chance de fazer isso. E o Gu Wudi, entrando na conversa, revela: mestre da primeira montanha, o espião que plantei da cidade do Servo Celestial parece ter algumas pistas para nós. E o velhote, confuso, pergunta: um espião? E ele, se explicando, esclarece: honestamente, antes de escapar da cidade do Servo Celestial para te encontrar com o Xiaoyang, eu tive certeza de deixar alguns espiões sob o meu controle na cidade. E o Xiaoyang, com um enorme sorriso no rosto, conclui: entendo. Então por isso você não me seguiu. Estava tentando preparar isso. E o velhote pede:
Me diga mais, espero que seja uma surpresa boa. E o Gu-Wudi detalha. No sudoeste da cidade do Cervo Celestial tem traços de sutis reverberações de um arranjo. Parece que a defesa dessa área é bem fraca também, mas apesar disso, na verdade, tem muitos cultivadores fortes se revezando na guarda. E o Xiaoyang interpreta. Então está dizendo que eles deliberadamente deixaram um ponto fraco para enganar todos? E o Gu-Wudi, com um olhar sério, confirma. Esse deve ser o caso. E o velhote, querendo saber mais, questiona. Poderia ser uma armadilha? E o Gu-Wudi pergunta. Irmão Júnior, o que acha disso? E o Xiaoyang responde. Sinto que, independente de ser uma armadilha ou não, deveríamos ir verificar. Além disso, considerando a verdadeira força do mestre da primeira montanha, mesmo se o Gu Shen quisesse te manter lá, não conseguiria. E chateado, afirma. Isso tem relação com minha irmã mais velha e meu mestre. Mesmo se isso levar à morte, ainda planejo seguir com o plano. Se está com medo, então... E o Gu-Wudi, batendo no peito, assegura. Irmão Júnior mais novo, do que está falando? Eu sou parte das 9 grandes montanhas também, sem falar que estou preocupado com sua segurança. Eles se cumprimentam e o Xiaoyang reconhece. Irmão sênior. E ele, com um olhar sério, responde. Irmão Júnior, não precisamos mais dizer nada. E o velhote decide. Então, vamos fazer isso amanhã. E analisando a situação, reflete. Eles têm razão. Não estou em um estado enfraquecido como o ancestral do vento reencarnado. Então, por que deveria temer o Gu Cheng? A cena se volta para o Prota. E o velhote propõe. Jovem mestre, se essas iscas são tão importantes, por que não usamos uma tática para... E o Prota, o interrompendo, contrapõe. Não. As habilidades de previsão daquele velho desgraçado podem estar muito acima das suas. Sem iscas de verdade, como poderíamos atraí-lo? E o velhote, caindo na real, concorda. Sim, jovem mestre, por favor, não se preocupe. Eu preparei uma armadilha do céu e da terra dentro dessa cela, com runas do vazio proibido. Ninguém conseguiria escapar após invadir esse lugar. E o Prota, curioso, verifica. Todos os homens estão prontos também? E a senhorita Nichan responde. Eles estão esperando suas ordens. E a garota aterrorizada grita. Gu Sheng, você já é muito mais forte que todos nós. Então por que está tentando nos desesperar? Quem nos 8 desertos estéreis e 10 domínios se atreveria a te desafiar? E solicitando pede. Por favor, liberte o meu irmão mais novo. E o Prota, com um olhar malicioso, justifica. Estou fazendo isso porque não gosto de deixar pontas soltas. Algumas horas se passam. A noite chega. O velhote se aproxima de alguns guardas. Uma aura azul é espalhada pelo local, e o velhote comenta. Esse lugar tem runas e arranjos de formação para esconder coisas dos olhos normais. E o Xiaoyang, receoso, sussurra. Mestre da primeira montanha, esses guardas... E o velhote, derrubando geral, desdenha. Eles são meros insetos. E o Xiaoyang, feliz da vida, celebra. Para matar todos tão facilmente, eles são especialistas do Reino Supremo também. E o Gu-Wudi, após ver isso, pondera. Não me diga que o jovem mestre não vai conseguir vencer contra o mestre da primeira montanha. A cena se volta para o Prota. E o cara de joelhos implora. Jovem mestre Cheng, a tentativa de assassinato pela fada divina King Yue não tem nada a ver com o meu clã. Nosso clã está disposto a servir você e a família Gu daqui para frente. E o Prota, com um sorrisinho no rosto, admite. Você se rende rápido, hein? E surpreso constata. Ah, eles finalmente morderam a isca. A cena se volta para o velhote da primeira montanha. Ele derrota todos os guardas. E o Xiaoyang, sem entender absolutamente nada, murmura. Irmã mais velha. Mestre. Ele corre em direção à cela, e o velhote da primeira montanha alerta. Você precisa ser rápido. Algumas runas do arranjo de formação aqui estão danificadas. Não deveríamos ficar muito tempo, caso algo ruim aconteça. E a garota, apavorada, decreta. É tarde demais. E ele, em choque, balbucia. Que? E o mestre ordena. Rápido, vocês precisam fugir. E o velhote, descontente com o que vê, se questiona. Ele foi completamente drenado? E caindo na real, percebe.
Merda, é uma armadilha. Eles ficam sem entender absolutamente nada. Uma runa dourada surge no chão e o Xiaoyan brada. Mestre da primeira montanha, fomos enganados. Eles são teletransportados para um deserto. E o velhote da primeira montanha pergunta: um espaço vazio proibido? E o prota, o encarando, confirma: mestre da primeira montanha, você claramente é inteligente. Estávamos te esperando nesse lugar. E ele, furioso, rosna: como conseguiu rastrear os nossos movimentos? Poderia ser que esses dois sejam seus espiões? E o Xiaoyan, após ouvir essa barbaridade, protesta: mestre da primeira montanha, ele matou minha família inteira. Eu mal posso esperar para deixá-lo em pedaços com minhas próprias mãos. Então, não pode ser eu. E o Gu Wuji, partindo pra porrada, zomba: você é idiota? Se não é você, não está dizendo que sou eu? Ele cai na gargalhada e escarnece: eu te tolerei por tempo demais. Se não estivesse preocupado com causar problemas para o plano do jovem mestre, já teria te matado há muito tempo. E tirando onda, debocha: um laço de irmão júnior e sênior? Ah! E o Xiaoyan, todo lascado, vocifera: Gu Wuji, seu filho da puta, você desprezou tudo o que as 9 grandes montanhas fizeram por você até hoje. E o velhote da primeira montanha, com o braço levantado, concede: fui eu que calculei errado. E o Gu Wuji, rangendo os dentes, comenta mentalmente: esse velho arrombado. Ele pula para trás, se afastando, e adverte: mestre da primeira montanha, se fosse esperto, então não iria resistir com tantos especialistas do verdadeiro imortal te cercando. Você não vai conseguir escapar. E o Xiaoyan, enraivecido, suplica: mestre da primeira montanha, rápido, mate esse traidor de merda. Ele fica sem entender absolutamente nada. E o magrão, frustrado, resmunga: afe, que situação de merda. E o prota, com um olhar sério, observa: mas que coração frio. O mestre da primeira montanha pega eles pelo pescoço, e o Xiaoyan clama: mestre da primeira montanha, sou eu, o Xiaoyan. Por quê? Por que você está fazendo isso? E o velhote, com um olhar sombrio, explica: vou pegar emprestado o poder das suas linhagens. Eu sou o único que vai enfrentar todas essas pessoas, afinal. O velhote começa a consumir o poder dos dois, e o Xiaoyan, em apuros, conclui: todos os usurpadores são uns malditos desgraçados. E preocupado chama: irmã mais velha. E o velhote, o interrompendo, afirma: não se preocupem, isso não vai matar vocês dois. E a garota, apontando uma flecha, brada: não deixem ele terminar o feitiço. O velhote fica confuso e adverte: se não vão esperar, então não me culpem por isso. Ele joga a mulher em direção à flecha de aura, e o Xiaoyan, vendo isso, grita: irmã mais velha! Ela é atingida, e uma explosão de aura acontece. E ele, extremamente puto, vocifera: não, não, ela era minha única família. E o velhote, com um sorriso maligno, provoca: Gu Sheng, você é bem esperto, armando tudo isso para me encurralar direitinho. Achou mesmo que, chamando tantos especialistas do reino verdadeiro e mortal para cá, conseguiria me derrotar? Alguns anciões surgem do nada, e o prota, com um sorrisinho no rosto, comenta: então, esse é o primeiro mestre das 9 grandes montanhas? Que técnica dármica aterrorizante! Ter tantas técnicas na manga assim, realmente digno de ser o primeiro mestre das grandes montanhas. Qualquer um diria que é uma luta ganha. Que pena! Ele arregala os olhos e ordena: matem ele agora. Uma batalha caótica se inicia. Um peixe gigante é invocado, e o velhote, tranquilão, declara: faz tempo desde que saí da montanha, mas parece que agora qualquer um acha que pode se atrever a levantar a mão contra mim. E a garota, atacando por trás, desafia: então vou aproveitar e testar você pessoalmente. Ela fica confusa e indaga: ele entrou num espaço do vazio? E, descontente com a situação, reclama: não, não é isso. Esse meu golpe atravessa até o vazio. Mesmo que ele tivesse entrado no vazio, não deveria ter escapado do meu ataque. Ela fica em choque ao avistar o velhote que, preparando um peteleco supremo, interpela: como ousa me desrespeitar assim? A garota é atingida e tem a sua cabeça arrancada. O velhote se move rapidamente entre o pessoal do mundo superior e aniquila geral.
Ele é atingido por um cajado gigante e o maluco exige: pare de resistir. E o velhote da primeira montanha, não se intimidando, pergunta: um especialista no pico do reino verdadeiro e imortal quer me enfrentar sozinho? Ele invoca um braço enorme e parte para a porrada, e o cara, vendo isso, indaga. Os dois começaram a lutar entre si. Devemos ajudar? E o maluco, preocupado, pondera: eu e você darmos tudo de nós e deixar o Gusheng só olhando? Vamos deixar o trabalho pesado para ele. E o velhote da primeira montanha, destemido, comenta: o selo divino das 9 grandes montanhas? Ele invoca um avatar gigante e afirma: mesmo com isso, você não vai conseguir me enfrentar. E o prota, caindo na real, resolve: parece que para matar o primeiro mestre da montanha vou ter que usar todos os tesouros que tenho. E o velhote, receoso, murmura: cabaça matadora de imortais? E o prota, com um olhar aniquilador, sentencia: isso mesmo, perfeita para usar e matar um falso imortal como você. O velhote tem o seu avatar quebrado em pedaços e lamenta: maldição! Se as leis deste mundo não estivessem incompletas, esse tesouro jamais teria me ferido. Ele parte para o contra-ataque, e o prota lança uma onda de destruição em direção a ele, que, sendo atingido, geme: merda, você realmente tem técnicas impressionantes, pirralho. Acabei caindo na sua armadilha e não consegui lutar de igual para igual. No futuro, eu vou... Ele é atingido pelas costas e indaga: o quê? A senhorita Nishang surge do nada e explica: esse é o tesouro do clã dos ossos, os pregos seladores de ossos. E o velhote de braços abertos comenta: é tão boa em se esconder que nem eu consegui te detectar. E ela, após ouvir isso, rebate: você já estava gravemente ferido. Se não fosse por isso, eu nem teria chegado perto, muito menos te controlar. E o prota, se aproximando, esclarece: mestre da primeira montanha, para lutar contra você, é natural que eu precise criar um plano à prova de falhas. E o velhote admite: nunca pensei que acabaria morrendo pelas mãos de um júnior como você, depois de incontáveis anos de vida. E o prota, após ser insultado, questiona: quem disse para você que sou um júnior? E o velhote, totalmente confuso, pergunta: você? O que você está querendo dizer? E o prota, com um olhar sombrio, replica: por que eu perderia tempo explicando isso para alguém morto? Os anciões invocados começam a desaparecer e o cara espanta-se. O quê? Eles sumiram? E um maluco, olhando de cantinho de olho, murmura: tudo foi resolvido tão rápido assim? A cena se passa no dia seguinte e o pessoal comenta: tem mais notícias. O mestre da primeira montanha descumpriu o acordo e tentou resgatar o mestre da segunda montanha e os outros prisioneiros sozinho. Ele foi capturado por Gusheng e está trancado numa prisão subterrânea. E alguém, sem acreditar, exclama: o quê? Então aquela mudança estranha nos céus ontem foi um sinal da morte do primeiro mestre da montanha? Por que ele agiu sem nos consultar? Só complicou tudo ainda mais. E agora? O que vamos fazer? O Gusheng não vai deixar a gente sair impune. E o cara, de braços abertos, instrui: dê depressa. Temos que falar com o Gusheng e dizer que aceitamos servir o reino superior como nossos mestres. Alguns minutos se passam. Eles vão até o prota e, fazendo um sinal de reverência, declaram: jovem mestre Sheng, passamos esses 3 dias decidindo entre nós, e quanto ao tratado de paz, decidimos que entendemos suas boas intenções e vamos assinar o tratado com o reino superior para encerrar essa guerra terrível. O prota se levanta após ouvir isso e observa: vejo que todos estão sendo inteligentes. Sempre gostei de gente inteligente assim. Vou deixar as 8 terras desoladas e 10 domínios em alguns dias. Então, se tiverem algo a me relatar, procurem a donzela do servo celestial a partir de agora. Ela vai ser a representante encarregada dessas terras. E ela, surpresa, se questiona: ele confia tanto assim em mim? E o prota, dando uma risadinha, indaga: o que acha? Ela fica em total silêncio. O prota se vira para o velhote e anuncia: o clã dos ossos também terá sua identidade de clã criminoso banido apagada. Seria melhor que se preparassem para me acompanhar de volta ao reino superior e reivindicar suas terras daqui a 2 dias.
E o velhote, fazendo um sinal de reverência, agradece. Muito obrigado, jovem mestre. O prota se teletransporta para um lugar isolado, e o sistema relata: Pico do Reino Pseudo-Soberano, e o prota explica: a essência de origem desse primeiro mestre da montanha é muito melhor do que a de especialistas comuns do reino verdadeiro e imortal. Ele abre os baús de recompensa e explica: a marca de uma era, nada mal, é o motivo do Lu Feng ter sobrevivido naquela luta para roubar os céus. Quanto à linhagem de guardião, aquele primeiro mestre da montanha retirou diretamente as habilidades do Xiaoyang e a da irmã dele, então só pôde invocar especialistas da linhagem guardiã. Já esse aqui, será que pode invocar o ancestral da família Gu? Tudo nas 8 terras desoladas e 10 domínios está resolvido. É hora de eu voltar para o reino superior. Ouvi dizer que a Min Kong está se preparando para assumir o trono da dinastia celestial Wushuang. E preocupado pergunta: será que ela sente minha falta? A cena se passa para a dinastia celestial Wushuang e o pessoal aclama: vida longa à Imperatriz Min Kong, vida longa à Imperatriz Min Kong. E ela ordena: levantem-se. E com um olhar sério adverte: tenho certeza de que todos já viram com os próprios olhos as consequências de tentar impedir minha ascensão ao trono. Espero que sejam mais inteligentes daqui para frente. E o velhote, fazendo sinal de reverência, indaga: Vossa Majestade, devemos começar os preparativos para seu casamento com o jovem mestre da família Gu? Uma aura verde toma conta do local, e alguém observa: vejo que você finalmente cresceu, não é, Min Kong? E o pessoal receoso comenta: o ancestral do clã Yue finalmente saiu da reclusão? E o ancestral questiona: Min Kong, já que você está prometida àquele moleque da família Gu, então por que ainda quer subir ao trono? Agora que a imperatriz e líder da dinastia celestial Wushuang vai se casar na família dele ou ele vai se casar na sua? E ela, após ser questionada, responde: naturalmente, sou eu quem vai casar na família dele. E o velhote, de braços abertos, interroga: então, está pensando em usar a dinastia celestial Wushuang como dote e dar tudo para aquele moleque da família Gu? E ela responde: ancestral, Gu Shen e eu estamos prometidos desde pequenos e conquistei este trono sozinha, com minhas próprias habilidades. O que está insinuando agora? E ele, a interrompendo, impõe: abdique do trono ou cancele o noivado. O pessoal fica surpreso, e ela, furiosa, argumenta: ancestral, você acabou de sair de reclusão, então talvez não saiba disso, e pode ser cruel ouvir isso, mas com a reputação e as habilidades atuais do Gu Sheng, ele não precisa cobiçar a dinastia celestial Wushuang. Por favor, não tome decisões tolas. Ele perde a paciência, e oprimindo o pessoal com sua aura maligna desdenha: como ousa? A dinastia celestial Wushuang é hoje conhecida como a maior dinastia celestial do Reino Superior. Resistiu ao tempo, mesmo antes da Era Proibida. Aquele Gu Shen era só um pirralho quando entrei em reclusão. Acha mesmo que conseguiria alcançar algo tão astronômico em apenas 10 anos? E ela, com um sorrisinho malicioso, reafirma: parece que quem não entende ele é o Senhor, ancestral. Este trono é meu e vou me casar com ele. E o velhote desafia: e se eu recusar? E um maluco caindo de joelhos teme: o ancestral vai mesmo atacar? Mas ela é uma especialista do reino verdadeiro e imortal. O prota surge do nada e, tocando no ombro dele, interpela: não aceita nosso casamento? Ele coloca o velho de joelhos e sugere: então, que tal morrer aqui e agora? E ela, surpresa, pergunta: Gu Shen, você voltou? O pessoal se levanta e chama: jovem mestre Shen, e o prota confirma: sim, as 8 terras desoladas e 10 domínios já se renderam a nós. E ela, sem acreditar, questiona: o quê? Faz quanto tempo desde que a cidade do Cervo Celestial foi conquistada, para se renderem tão rápido assim? E o prota, com um sorrisinho no rosto, explica: normalmente, eu não me intrometeria nos assuntos da sua família, mas não consegui ficar parado sabendo que tem alguém aqui querendo atrapalhar nosso casamento. E subindo as escadas declara:
A ascensão da Minkong é a melhor escolha para a dinastia celestial Wuxuan. Ele pega na mão dela e, dando risada, convida. Por favor, sente-se, Vossa Majestade. Ela fica sem entender absolutamente nada. E o prota, de cabeça baixa, proclama: Vida longa à Imperatriz Minkong, que reina para sempre. Ela fica totalmente perdida. O pessoal se curva e dizem: Que reine para sempre. O velhote fica pensativo. A cena se passa para alguns minutos depois, e ela informa: Ainda não há notícias da espada que envolve os céus. Pode demorar um pouco mais. E o prota responde: Não há pressa para isso. Os tesouros ocultos do Palácio Celestial não são prioridades agora. E ela, curiosa, pergunta: Todo o exército do Reino Superior já voltou? E o prota confirma: Sim, estão vindo, mas eu estava com saudade, então voltei antes. E ela, com um olhar frio, insinua: Sentiu tanta saudade que resolveu arranjar outra concubina lá? E o prota sem jeito minimiza: Ah, é só um título, nada mais, nada menos. E ela, querendo saber mais, questiona: Poderia ter dado qualquer outro título. Por que tinha que ser concubina? E o prota, olhando de cantinho de olho, cogita: Ela está com ciúme? Ele levanta 3 dedos e, furioso, assevera: Minkong, eu juro pelo meu coração Dao que não toquei nela. Ela fica em total silêncio e o prota, suando frio, constata: Parece que essa desculpa não funciona mais com ela. E levantando 6 dedos, reforça: Eu juro pelo meu coração demoníaco também. Eu realmente não toquei nela. A senhorita Minkong fica envergonhada e pede: Venha comigo. E o prota, feliz da vida, concorda: Claro, Vossa Majestade. A cena se passa para muitos dias depois na seita alquimista púrpura, e a garota acolhe: Seja bem-vindo, jovem mestre Sheng. E o prota cumprimenta: Mestra Xian, quanto tempo! Está ainda mais bela com o passar dos anos. E ela responde: Não é nada comparado a você, jovem mestre Sheng. Ainda mais agora que sua fama se espalhou por todo o reino superior, depois de conquistar as 8 terras desoladas e 10 domínios. Sua reputação corre o mundo. Ela dá uma risadinha e acrescenta: Ah, Qiu Han não para de querer saber de mais feitos seus, dia após dia. E ela, envergonhada, interroga: Jovem mestre, já resolveu tudo nas 8 terras desoladas e 10 domínios? E o prota, de braços abertos, confirma: Sim, e vim direto para cá ver você. Nem passei na família Gu ainda. E as garotas comentam: Não acredito que a irmã júnior Qiu Han é tão próxima do jovem mestre Sheng. Que sortuda, hein? E ela, emocionada, sussurra: Jovem mestre. E o prota, dando um abraço, observa: Vejo que tem vivido muito bem. Agora que está quase no reino sagrado, fico muito mais tranquilo sabendo que estará segura. E ela questiona: Jovem mestre, não pode ficar aqui mais alguns dias? E o prota, a encarando, concorda: Tudo bem, vou ficar aqui para te fazer companhia durante alguns dias. E ela, maravilhada, exclama: Ah, nossa, que notícia incrível! E a mestra Xian, frustrada, sugere: Ah, por que vocês dois não vão para seus aposentos e conversam em particular? Assim, não atrapalha as outras garotas. Algumas horas se passam. Eles se sentam para jantar e a garota pergunta: Jovem mestre, você gostou? E o prota indaga: Você mesma fez? E ela responde: Minha habilidade na cozinha não é lá grande coisa, então não ria do gosto, jovem mestre. E o prota questiona: Ah, já aprendeu as fórmulas da pílula púrpura divina? E ela, chateada consigo mesma, lamenta: Jovem mestre, eu falhei com você. E o prota, após saber disso, suspira: Ah! Ele puxa ela pela cintura e, dando risada, assegura: Está tudo bem, eu sei que você está dando o seu melhor, continue assim. E ela, emocionada, reflete: O jovem mestre ainda é o mesmo homem gentil e bondoso que eu conhecia antes. Está tudo bem para mim, mesmo que só possamos nos ver de vez em quando assim. E preocupada, oferece-se: Jovem mestre, quer que eu conte tudo sobre o que está acontecendo na seita alquimista púrpura agora? E o prota concorda: Claro. A cena se passa para muitos dias depois, na família Gu. O prota se aproxima e pergunta: A Xian está em casa? E a garota responde: Mestre, a jovem senhorita Xian saiu para entrar em reclusão.
e o prota, insatisfeito, resmunga. Aposto que foi atrás de tesouros de novo. O poder dela não cresceu muito, mesmo se esforçando tanto. E com um olhar sério, interroga. Houve algum movimento diferente no reino superior? E ela, de olhos fechados, relata. A demônia de vestido vermelho fundou uma facção chamada Montanha Demoníaca. Muitas seitas primordiais foram lá para exterminá-la, mas todas foram aniquiladas. Quase ninguém saiu vivo. E o prota, após ouvir isso, observa. Parece que ela vem recuperando sua consciência divina e agora está completamente lúcida. E a garota continua. E a calamidade extremo e dos céus está se espalhando rápido. A Santa Chuchu do Palácio da Humanidade Ancestral começou a liderar o povo para resistir. E o prota, avaliando a situação, pondera. Essa mulher teimosa, devo dar uma arma soberana para ela? E a garota, se curvando, acrescenta. E o herdeiro das artes demoníacas, que estava escondido, voltou a aparecer no reino. Chegou a atacar o sucessor do clã marcial divino. Parece que o sucessor do clã marcial divino quase morreu. O prota dá uma pausa e, com um olhar sombrio, murmura. O herdeiro das artes demoníacas? E desconfiado se pergunta. Sukinji? Nunca pensei que ela evoluiria tão rápido. A cena se passa para o domínio da Estrela do Caos e o careca questiona. O que aconteceu? Por que a nossa rainha ficou irritada do nada, mesmo com as negociações indo tão bem? E ela desabafa. Mulheres, né? E a senhorita Qin Xuan constata. Com o domínio da Estrela do Caos nas minhas mãos, é uma pena que, comparado ao reino superior, isso aqui não passa de um reino miserável que qualquer um poderia apagar com um estalar de dedos. E com um olhar intimidador declara. Fico refletindo por quanto tempo ainda vou conseguir me manter nesse trono como rainha do caos. Talvez tudo o que está acontecendo aqui não passe de um caminho sendo aberto para outra pessoa. E a garota, à sua frente, chama. Está falando sozinha sobre o que, irmã? E a Qin Xuan, sem jeito, pergunta. Irmã mais velha, por que voltou tão cedo? Foi ver a família Ji? E ela responde. Acabei encontrando umas coisas no caminho, por isso vim te ver. Está na hora de trocarmos de identidade de novo. A senhorita Qin Xuan fica sem entender absolutamente nada. Ela se levanta e, se aproximando, indaga. Aconteceu alguma coisa? E a garota responde. Não, nada disso. Só quero que a gente volte a ter nossas identidades de antes. Agora que a mãe está bem melhor, você não precisa mais andar pisando em ovos perto deles. E a Qin Xuan, dando risada, provoca. Entendi. E com um sorrisinho no rosto insinua. Está tentando pegar de volta sua identidade original depois de me obrigar a fazer tudo o que você queria? E a irmã mais velha, descontente com a situação, questiona. Qin Xuan, do que você está falando? E ela, de braços abertos, desafia. Está perguntando do que eu estou falando? Eu me esforcei tanto para manter o domínio estelar do caos sob meu controle. Lutei contra mais de 1000 domínios só para conquistar tudo e agradar o jovem mestre. E agora que o jovem mestre está começando a ser mais gentil comigo, você acha mesmo que vai tirar tudo de mim com uma palavrinha só? E explodindo de raiva, grita. Achou mesmo que seria tão fácil passar por cima de mim? E a irmã mais velha chama. Ji Qin Xuan, você, mas nada disso é real para nenhuma de nós. Eu não sou você, e você não é eu. Já pensou no que vai acontecer se descobrirem? E ela, com um sorriso malicioso, sugere. Então, se você sumir, não vai sobrar só uma Suqinje. Uma aura maligna surge do nada, e a irmã mais velha acusa. Então você armou tudo isso para me matar? Fez tudo isso só para tomar o meu lugar? Se esforçou bastante, não é mesmo? Ji Qin Xuan, nós não somos irmãs? E ela rebate. Eu não queria ativar essa armadilha. Foi você quem insistiu em tirar tudo de mim. Você não faz ideia do que isso tudo significa para mim. Se tivesse continuado no seu canto, quieta, fazendo o seu papel de Ji Qin Xuan, nada disso teria acontecido. Eu vivi com medo do jovem mestre perceber que eu não sou a verdadeira Su Qingê, com medo de que, se ele descobrisse, me mataria sem pensar 2 vezes. E partindo para cima, justifica-se. O que exatamente eu poderia ter feito? Nada.
E a irmã mais velha, perdendo a paciência, lamenta: Você me decepciona demais. Uma aura demoníaca se espalha pelo local. A senhorita Ji Qingxuan tem a sua aura dissipada e espanta-se. Você, por que seu poder de repente? E a irmã mais velha, quebrando a espada ao meio, adverte: Se parar agora, talvez eu até te dê uma chance de ir embora. E ela, destemida, retruca: Querida irmã, achou mesmo que era só isso que eu havia preparado? Esse palácio inteiro é uma arma mística por si só. E a irmã mais velha, partindo para a porrada, critica: Você continua cega pela ganância. E desferindo um golpe brutal, zomba: Mesmo tão fraca assim, ainda acha que consegue me matar? A senhorita Ji Qingxuan é pega pelo pescoço e, sendo estrangulada, pergunta: Como isso é possível? Que técnica é essa? E a irmã mais velha sentencia: Já que não se arrependeu, não me culpe por isso. E alguém chama: Qingge, você está aí? Elas ficam surpresas e cogitam: Jovem mestre? O prota abre a porta e anuncia: Oh, Qingge, sua irmã mais nova está aqui também? E elas, dando risada, respondem: Jovem mestre, o que faz aqui? E o prota observa: Pelo visto, vocês duas ainda se dão bem. E a irmã mais velha, chateada, começa: Jovem. E a senhorita Ji Qingxuan, tomando a linha de frente, intervém: Jovem mestre, por que não avisou que viria? Eu teria ido te receber. E o prota, a observando, explica: Ah, eu queria te fazer uma surpresa. E preocupado, questiona: Por quê? Acabei atrapalhando vocês duas? E ela, pegando no braço dele, assegura: Não tinha nada que pudesse atrapalhar. A irmã mais velha fica em total silêncio e, fazendo um sinal de reverência, cumprimenta: Saudações, jovem mestre Sheng. E o prota comenta: Não precisa ser tão formal, vocês duas são tão parecidas. Ele dá uma risadinha e acrescenta: Ninguém descobriria se trocassem de identidade, certo? Ela fica assustada e o prota indaga: Ah, é, Qingge, ouviu algum boato do reino superior? E ela, confusa, repete: Boato? E o prota explica: Ah, faz só uns dias que voltei, mas já tem um monte de anciões da facção ortodoxa me procurando, implorando para eu ficar de olho em qualquer rastro do herdeiro das artes demoníacas. A irmã mais velha fica em choque e a senhorita Ji Qingxuan reage: O quê? O herdeiro das artes demoníacas apareceu de novo? E o prota responde: Apareceu. Achei que aquele desgraçado não teria coragem de dar as caras de novo depois de fugir, mas parece que ele vacilou dessa vez. Pelo visto, atacou o sucessor do clã marcial divino e acabou mostrando o rosto durante a luta. E ela, querendo saber mais, indaga: Então, o clã marcial divino vai conseguir achar o verdadeiro herdeiro das artes demoníacas logo? Assim, você consegue matá-lo fácil. E o espectro, furioso, adverte: Não seja tola, assim que sua verdadeira identidade for exposta, ele não vai te tolerar por perto. Já que vocês duas trocaram de identidade, você pode aproveitar e ficar longe dele. É o melhor a se fazer. E ela, furiosa, questiona-se: Desde quando meu rosto foi exposto nas lutas? E o espectro explica: Talvez tenham sido aqueles olhos de cruz dourada dele que permitiram ver quem você realmente é, mas ter deixado ele escapar foi erro seu. E ela, desconfiada, se questiona: Então, o que eu faço agora? Fujo? Me escondo? Troco de rosto? E o espectro responde: Se não conseguir aguentar, vá até a montanha demoníaca e peça ajuda àquela mulher. Ela vai te acolher. E o prota, interessado, pergunta: E sobre o que te contei da família Ji? E ela concorda: Se o jovem mestre estiver disposto a ajudar, é claro que vamos seguir suas ordens. E a irmã mais velha comenta: Algo sobre a família Ji? E o prota, com um sorrisão no rosto, confirma: A Qingge me contou que vocês duas querem virar chefes da família, então é claro que vou ajudar vocês com isso. E ela, com um olhar malicioso, instiga: Qingxuan, não vai agradecer ao jovem mestre por isso? E a irmã mais velha, frustrada, conclui: Entendi. Então, o jovem mestre quer tomar o controle do clã Ji. O clã Ji conseguiu gerar descendentes que rivalizam com o ancestral da humanidade. Então, esse deve ser o motivo.
A identidade da Di Qingxuan não é tão boa quanto a da Di Yaoxin. A diferença de poder também é grande, então eu deveria ir no lugar dela. Ela faz sinal de reverência e afirma: já que vai ajudar a gente, vou dar o meu melhor, jovem mestre. E o Prota, após ouvir isso, concorda. Ótimo, no fim sou só um forasteiro aqui, então vocês ainda precisam contar com vocês mesmas. E ela, compreendendo, assente. Entendi. E a senhorita Ji Qingxuan, feliz da vida, propõe: então tá, vou acompanhar o jovem mestre para descansar, deixe que eu cuide bem de você. E o Prota nota: Qingje parece estar mais apegada a mim do que o normal. E analisando a situação, reflete: Su Qingje, você gosta mesmo de ficar trocando de identidade assim? E o espectro, dando risada, aconselha: eu aconselho a esquecer ele para poder sobreviver. Não quer morrer pelas mãos dele, né? Caso queiram ver os vídeos com antecedência, é só se tornar membro do nosso canal. Assim, você terá acesso a vídeos antes de todos. Inscreva-se no canal, clique no sininho para receber notificações, dê um like se você gostou, deixe um comentário e compartilhe para ajudar nosso canal a crescer. Tamo junto!